Muita gente acha que para ver um coleiro abrir o canto e não parar mais, o segredo é gastar fortunas com ração de marca. Mas a verdade é que tem criador jogando dinheiro no lixo e, pior, estragando o passarinho com excesso de gordura. O que faz o bicho cantar o dia todo não é o preço do pacote. É uma combinação simples que pouca gente revela. Existe um ingrediente de mercado que custa centavos, que muda o jogo na fibra do pássaro, e você provavelmente está ignorando. Se o seu coleiro está travado ou sem ordem, o erro está no seu pote de sementes. Fica comigo até o final, porque eu vou te entregar a medida exata da mistura que seca o pássaro e faz ele virar uma máquina de cantar, sem que você precise gastar mais por isso. O resultado aparece no bico e eu vou te provar o porquê agora. O segredo de um coleiro que canta o dia inteiro e não cansa está no equilíbrio entre proteína e energia. Se você der uma mistura muito pesada, o passarinho fica lento, preguiçoso e começa a criar gordura no peito. E criador antigo sabe, passarinho gordo não tem fibra. Por isso, a gente não compra a mistura pronta, a gente faz a nossa. Anote a proporção para você não errar. São 100 gramas de painço verde, 100 gramas de painço vermelho e 100 gramas de painço preto. Cada um desses tem uma função. O painço preto é puro fogo, dá energia imediata, mas não pode ser a base única porque é forte demais. O verde e o vermelho trazem as vitaminas que seguram a imunidade lá em cima. Para dar o equilíbrio e não deixar a dieta forte demais, você entra com 200 gramas de painço comum, o amarelo, e 150 gramas de alpiste. O alpiste é o que a gente chama de vassoura do organismo. Ele ajuda a manter o pássaro seco, com a musculatura rígida e pronta para puxada. Misturou tudo isso, você tem em mãos uma alimentação premium que bate qualquer marca famosa, porque você sabe exatamente a qualidade do grão que colocou ali. Mas agora vem o pulo do gato que muitos criadores de cidade esqueceram: a canjiquinha de milho bem fina. Você vai lá no mercado, na prateleira de alimentos naturais ou de fubá, e procura a quireira de milho mais fina que tiver. Por que isso é melhor que a ração extrusada de R$ 80 o quilo? Porque é milho puro, sem conservante e sem corante que ataca o fígado do bicho a longo prazo. O coleiro tem um instinto de descascar e triturar. Quando ele come a canjiquinha, ele está fazendo um exercício de bico que ajuda na saúde mental dele dentro da gaiola. Eu gosto de servir a canjiquinha em um porta-vitamina separado, bem limpo. O pássaro vai lá, escolhe o grãozinho e isso mantém o metabolismo dele acelerado. Sabe aquele coleiro que fica corujando no poleiro? Com essa mistura de sementes e a canjiquinha, ele não para quieto. Ele ganha o que a gente chama de ordem de bico. Mas preste atenção, a canjiquinha tem que ser cheirosa, nova. Se tiver cheiro de mofo, o bicho adoece. A alimentação é o combustível, mas o que faz o motor girar com força total é o manejo que vem direto do mato, e é aí que muita gente se perde na hora de colher o que é de graça. Se você quer ver o seu coleiro com aquele fogo de querer derrubar a gaiola do vizinho, não tem jeito, você precisa voltar às origens. Na natureza, o coleiro não vive de semente seca de pacote, ele vive de semente leiteira, o famoso pendão. Esse é o maior estimulante natural que existe. Quando o passarinho vê o pendão entrando na gaiola, o cérebro dele entende na hora que é época de abundância, época de reprodução. É aí que o bicho abre o canto com vontade. Mas não é chegar no mato, pegar qualquer capim e jogar para o bicho. Tem muito criador perdendo passarinho bom por bobeira, por falta de higiene. O segredo aqui é o capim marmelada, ou braquiária, e o capim colonião. Mas preste muita atenção. Nunca colha pendão na beira de estrada onde passa carro, por causa da fumaça e do óleo, e muito menos onde o povo costuma jogar veneno para limpar o terreno. O manejo correto é colher o pendão bem verdinho, chegar em casa e fazer uma higienização de verdade. Deixe os pendões de molho em uma bacia com um pouco de vinagre de maçã por uns 10 minutos. Isso mata qualquer fungo ou bactéria que possa causar o peito seco. Depois, enxague bem e deixe secar um pouco antes de servir. O coleiro vai direto na semente verde, e aquele líquido da semente nova é o que dá o vigor que nenhuma vitamina de farmácia consegue copiar. E não para no pendão. O jiló e o milho verde são fundamentais, mas tem um jeito certo de usar. O jiló deve ser cortado na hora e oferecido no máximo 2 vezes por semana. Se deixar o dia todo no sol, ele azeda e ataca o estômago do pássaro.
O milho verde, então, é um perigo se você for descuidado. Ele tem que estar no ponto de leite, aquele que você aperta e sai o caldinho. Se o milho estiver duro, o coleiro não aproveita. Eu costumo dizer que o milho verde é o anabolizante natural do criador honesto. Ele ajuda demais na reposição de energia, principalmente se o seu pássaro está saindo de uma muda ou se você vai levar ele para uma puxada no final de semana. É esse manejo de campo, somado àquela mistura de sementes que a gente preparou, que faz o coleiro cantar sem cansar. Mas tem um detalhe sobre a proteína que quase ninguém comenta por medo de polêmica, e é o que realmente dá o sangue nos olhos do bicho. Tem criador que acha que o coleiro é uma máquina que funciona só à base de semente. Mas se você quer o bicho com sangue nos olhos e fibra de verdade, ele precisa de proteína. Na natureza, o coleiro caça pequenos insetos, principalmente na época de disputa de território. Na gaiola, se você não repõe essa proteína, o passarinho começa a ficar com o canto fino, sem volume, e logo para de cantar porque o corpo não aguenta o esforço. Mas cuidado, não precisa gastar com tenébrio caro se você não tiver condição. O segredo está no ovo cozido, o suplemento mais barato e eficiente do mundo. O ovo é a proteína mais completa que existe, mas o manejo tem que ser cirúrgico. Você vai cozinhar o ovo por pelo menos 15 minutos para garantir que não tenha nenhuma bactéria. O segredo é não servir a rodela de ovo pura. O ideal é você amassar a gema com um pouquinho daquela canjiquinha fina que a gente falou no começo. Isso cria uma farinhada úmida caseira que o coleiro devora. Mas preste atenção na regra de ouro. O ovo estraga muito rápido. Você coloca de manhã e no máximo às 2 da tarde você tem que tirar da gaiola. Se o passarinho comer ovo passado, ele vai ter uma infecção intestinal que acaba com a temporada dele. Eu gosto de dar esse reforço de proteína 2 vezes na semana, especialmente na quarta e na sexta, preparando o bicho para o final de semana. Agora, se você quer profissionalizar e parar de depender de marcas caras, você pode fazer sua própria farinhada seca. Você pega um pouco de pão de mel moído ou torrada integral moída, mistura com a quirera de milho fina e um pouco de casca de ovo triturada, que é cálcio puro. Essa mistura pode ficar no potinho a semana toda. O cálcio da casca do ovo é o que garante que o passarinho não vai ter fraqueza nas pernas e nem bico mole. É essa estrutura que segura o bicho no poleiro cantando firme. Só que tudo isso que eu falei não vale de nada se você cometer o erro comum do manejo da água, um erro bobo que joga todo esse investimento no lixo. E é exatamente sobre esse perigo que a gente vai falar agora. Não adianta você fazer a mistura de sementes mais equilibrada do mundo e dar o melhor pendão do mato se a água do seu coleiro for de qualquer jeito. Tem criador que gasta com suplemento de R$ 100 e pinga na água cheia de cloro da torneira. O cloro mata as bactérias boas do intestino do pássaro, aquelas que ajudam ele a absorver os nutrientes da canjiquinha e das sementes. Se o bicho não absorve, ele não tem força para cantar. O segredo aqui é simples e barato. Use água filtrada ou, se puder, água mineral. E o bebedouro? Lavagem todo santo dia com bucha sem deixar aquele lodo verde no fundo. Água suja é o caminho mais rápido para a coccidiose, que acaba com o peito do passarinho. E tem outra coisa que faz parte da alimentação e ninguém te conta: o sol. O sol é o que processa o cálcio e as vitaminas no corpo do coleiro. Sem o banho de sol matinal, aquele das 7 às 9 da manhã, o passarinho pode comer a melhor proteína do mundo, que ele vai continuar triste e sem fibra. O sol é o que dá o sinal para o metabolismo do bicho. Agora é hora de cantar. É no sol que ele ajeita a pena, que ele se sente dono do território. Se você deixa seu coleiro no fundo da casa, num lugar escuro, pode dar a ração que for, ele não vai abrir o bico. Sobre suplementação de farmácia, eu sou curto e grosso. Menos é mais. Se você segue essa dieta de sementes pretas, verdes e vermelhas com o alpiste e oferece o ovo cozido, o seu passarinho já tem tudo. O único suplemento que eu não abro mão é o osso de ciba ou a pedra de cálcio. Deixa lá pendurado na grade. O coleiro vai lá, bica quando sente necessidade e isso mantém o bico afiado e o esqueleto forte. Agora, para fechar com chave de ouro, você precisa saber como organizar tudo isso na semana, porque dar tudo de uma vez vira bagunça. Existe um cronograma que faz o bicho entender a rotina de fogo e é esse calendário que eu vou te entregar agora.
Ter o melhor alimento na mão e não ter rotina é como ter um carro potente e não saber trocar a marcha. O coleiro é um animal de costume. Se você cria uma rotina de excelência, o organismo dele se prepara para cantar nos dias que você quer. Vamos montar o calendário de quem quer o bicho tinindo no final de semana. Segunda e terça-feira são os dias de limpeza e descanso. Deixe apenas a nossa mistura de ouro, os paiços e o alpiste e a canjiquinha fina à vontade. É o momento do pássaro se recuperar do esforço do domingo. Nada de sementes verdes ou ovo aqui. É o descanso do guerreiro. Na quarta-feira, a gente começa a subir o fogo. É o dia de colocar o primeiro pendão de mato ou o jiló. Isso dá um aviso para o metabolismo. A fartura está chegando. Na quinta-feira, você mantém as sementes e entra com o banho de sol mais caprichado e a banheira com água limpa. O pássaro começa a se ajeitar, a ficar limpo de pena. A sexta-feira é o dia do sangue nos olhos. É aqui que entra o ovo cozido amassado com canjiquinha. É a carga de proteína para ele aguentar o repasse de sábado e domingo. Coloque o ovo de manhã e tire à tarde, como eu ensinei. No sábado, você dá o último estímulo, um pendão bem verdinho e um pedaço pequeno de milho verde no ponto de leite. Isso é para ele dormir com o papo cheio de energia. No domingo, o dia da verdade, é apenas a mistura de sementes e água mineral. O passarinho já está carregado, ele já está no ponto. Se você seguir esse cronograma, você não está apenas alimentando, você está treinando o bicho através do bico. Você vai notar que na quarta-feira ele já começa a mudar o comportamento, e no domingo ele vai estar com aquela fibra que deixa qualquer um de queixo caído. Mas atenção, todo esse esforço só vale a pena se você tiver a mentalidade de um criador de verdade, e é sobre isso que precisamos conversar para encerrar. Criar passarinho é uma arte, mas manter um coleiro cantando o dia todo, firme e com saúde, exige mais do que apenas boa vontade. Muita gente passa a vida inteira dependendo de dica de grupo de WhatsApp ou de receita milagrosa que ouviu de alguém. Mas o verdadeiro mestre da gaiola é aquele que entende o porquê de cada coisa. O que eu te passei hoje aqui é o manejo real, aquele que o criador de interior faz há anos e que dá resultado, sem precisar de luxo. É a prova de que a simplicidade, quando feita com a medida certa, vence qualquer marketing de ração cara. Mas eu sei que muitos de vocês querem ir além. Querem entender por que o bicho entra em muda fora de hora, por que a fêmea não apronta, ou como ler o rótulo daquela ração para saber se estão te enganando. Foi por isso que eu organizei todo o meu conhecimento técnico e prático no Guia Definitivo de Nutrição de Passeriformes. Não é uma fórmula mágica, é estudo aplicado à realidade da nossa gaiola. Lá eu explico detalhadamente o que a gente conversou aqui, e muito mais, desde como ajustar a comida para a época de torneio, até como evitar que o seu trinca ou seu coleiro adoeça por falta de uma vitamina que você nem sabia que existia. Se você sente que já passou da fase de ser um curioso e quer ser um criador que domina o manejo de verdade, dá uma olhada no link que eu deixei aqui embaixo. É um material para quem quer ter autonomia e parar de depender de achismo. No final das contas, o que a gente quer é o mesmo: ver o pássaro firme, saudável e rendendo o ano inteiro. Testa essa mistura que eu te ensinei hoje, segue o cronograma por uma semana e volta aqui nos comentários para me contar a diferença no bico do seu coleiro. O manejo não para, e o conhecimento é o que faz a diferença entre quem tem um passarinho e quem tem um campeão. Um abraço e até o próximo vídeo.